Brasília, Nova Manhã. É o Diego Amorim chegando diretamente dos nossos estúdios em Brasília e com convidado. Bom dia, Diego. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia a você que acompanha a Nova Brasil FM em todo o país. Vocês estavam falando de feriado aí. Hoje é feriado aqui em Brasília. Oh, que beleza. Feriado local. É dia do evangélico. Mas eu fiz questão de estar aqui. Daqui a pouquinho, interrompi o meu aquecimento vocal pro show do Paul McCartney, que vai ter hoje aqui em Brasília, viu, Mauriana? Bacana. Você foi no Clube do Choro ou não? Foi convidado para estar no Clube do Choro? Ali foi seleto demais. Ali era só se você tivesse aqui, Mauro, que aí eu ia conseguir, entendeu? Tá bom, não tô com essa moral toda, não. Mas é com muita alegria que eu estou aqui hoje, porque a gente recebe em nossos estúdios, também com muita alegria, o secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Tadeu Alencar. Secretário, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, é uma alegria estar aqui nos estúdios da Nova Brasil, cumprimentar aí o Mauro e a Ana em São Paulo e a grande audiência da Nova Brasil em todo o país. É um prazer. O prazer é nosso. Secretário, segurança pública é um tema que historicamente sempre foi falado, é colocado entre as prioridades para eleitores, para gestores públicos, mas a gente percebe de um tempo para cá um crescimento de preocupação, de atenção voltado à segurança pública. Qual o maior desafio que o senhor hoje, como secretário nacional desse tema, enxerga para a segurança pública no Brasil? Diego, eu acho que segurança pública é um tema desafiador, é uma responsabilidade coletiva, mas para resumir assim a sua pergunta de forma muito breve, acho que o grande desafio é diminuir o poderio bélico e a musculatura financeira das facções criminosas. Acho que são grupos organizados que, longe de serem hoje localizados em alguns estados da federação, eles estão espalhados no Brasil inteiro, na região norte, na região nordeste, explorando inclusive as regiões mais vulneráveis do Brasil e ao longo dos anos adquiriram, como em outras partes do mundo, um poderio bélico fortalecido inclusive por uma política irresponsável de flexibilização de armas que vivemos nos últimos anos e também por uma atuação transnacional que dá a essas facções uma musculatura financeira, inclusive pelo mecanismo da lavagem de dinheiro, atuando através de atividades econômicas legais. É preciso, portanto, enfrentar esse poder bélico e financeiro dessas organizações, e isso só pode ser feito num país das dimensões que tem o Brasil, um país continental, com 16 mil quilômetros de fronteiras, com 7 mil quilômetros de litoral brasileiro, com uma grande integração, um modelo federativo que é muito fragmentado, em que a União, os estados e os municípios atuam absolutamente dissociados da necessidade de uma grande integração, de atuação inteligente, com uma articulação federativa, sem a qual nós não vamos conseguir enfrentar adequadamente o poderio dessas organizações. Eu acho que esse é o grande desafio. Secretário, como o senhor bem diz, esses grupos eles estão muito bem organizados, eles ganharam força nas últimas décadas, foram colocando os pés em lugares inimagináveis. Se antes a gente via o Brasil com problemas de segurança pública específicos aqui e acolá, como o senhor também disse aos nossos ouvintes, agora é algo que se espalhou por todo o Brasil e por todas as regiões. A gente vê líderes de facções até mesmo com relações políticas, com relações até mesmo com forças de segurança. A gente sabe da realidade da corrupção também em polícias no Brasil. Eu pergunto ao senhor, secretário, o Brasil tem musculatura, tem estrutura para enfrentar essas facções? Eu acho que o Brasil está começando a ganhar consciência. O governo federal tem uma diretriz política muito clara do presidente da República de não fugir do tema segurança pública. Muitos governantes no passado ou não cuidaram ou não achavam que esse era um tema de relevo para a sociedade brasileira, e a diretriz política do presidente, nesse momento e já desde a campanha, sinalizou claramente que segurança pública é um tema prioritário para o governo federal. Colocou no Ministério da Justiça e Segurança alguém com autoridade técnica, com autoridade política também, pelos diversos cargos eletivos que exerceu, com muito espírito público
e coragem. É preciso coragem para fazer esse enfrentamento, e nós estamos desde o início do governo, em janeiro, tentando restaurar esse diálogo federativo com os estados, que foi muito fragmentado. A pandemia mostrou o lado mais, digamos assim, duro dessa fragmentação, mas ela ocorreu de forma muito grave na área de segurança. Cada estado achando que o problema de segurança deve ser enfrentado apenas com ação isolada daquele ente federativo. E esse enfrentamento não terá sucesso se não houver essa integração. E é por isso que desde o início nós começamos a dialogar com os secretários de segurança de todo o país. Ao longo do ano nós fizemos diversas reuniões em Brasília e fora de Brasília com esses secretários, mas não só. Descemos também ao diálogo com os comandantes gerais das polícias militares, com os delegados gerais das polícias civis nos estados, com os chefes das polícias científicas desses estados, de modo que nós temos hoje a reativação ou a ativação desse diálogo federativo de maneira muito forte. E isso culminou recentemente, agora no mês de outubro, dia 3 de outubro, o ministro Flávio Dino lançou um programa que é uma estrutura medular da Política Nacional de Segurança Pública, que é o ENFOC, Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, que trabalha com alguns eixos, enfrentando os problemas que, tendo ouvido especialistas, e muitos desses especialistas são os próprios policiais, são os que estão no chão da fábrica do dia a dia do enfrentamento a essa criminalidade violenta, e por isso nós estamos apostando muito fortemente que esse enfoque, que já tem localizadamente ações ocorrendo já durante este ano, nós temos uma ação dentro desse programa chamado Operação Paz, que ela acontece desde setembro até o dia 31 de dezembro, um investimento de 150 milhões de reais, nesses 12 estados onde está concentrada 60% dessa criminalidade violenta. Foi uma opção, boa parte desses estados está no Nordeste, mas o Rio de Janeiro, naturalmente, como um dos estados símbolo desse grande desafio, além de várias outras coisas. Por exemplo, a atuação hoje ocorrendo na GLO, nos portos e aeroportos de Rio e São Paulo, ele também é um ponto-chave desse programa, porque quando você apreende drogas no ambiente dos aeroportos, que tem um grau de controle bastante elevado, nós estamos falando aí de quilos de droga, quando a gente faz apreensões nos aeroportos. Quando é nos ambientes portuários do país, é uma porta larga de saída, porque o Brasil é um país de passagem para a criminalidade que advém da produção de droga que faz fronteira com o Brasil. Certo. Não é uma responsabilidade só de quem produz, nem de quem consome, nem de quem permite, como hoje no Brasil é um país de passagem, mas no ambiente dos aeroportos, quando se faz apreensões, são toneladas de droga, o que mostra que é preciso fortalecer, modernizar tecnologicamente esses ambientes, e esse programa ele enseja um grande debate. É claro que é um plano que está, ao mesmo tempo que está sendo executado, nós estamos aprendendo com as experiências que ocorrem. Certo. Pois não, Mauro? Desculpa interrompê-lo, mas só em cima disso que o senhor está falando, e desejo um bom dia, né? A gente ainda não tinha se falado. Quem faz o controle das fronteiras nos portos, aeroportos e outras fronteiras, né? Outros canais de fronteiras do Brasil, por exemplo, terrestres, é a Polícia Federal. A Polícia Federal hoje tem um orçamento que equivale a apenas 0,2% dos gastos públicos. A Polícia Federal tem apenas 13 mil a 15 mil agentes para controlar um país desse tamanho, entre outras atribuições, né? Porque nem todas essas pessoas estão diretamente na atuação em campo. Temos aí peritos, os papiloscopistas, enfim, os escrivães, não são todos eles que estão em campo desses 15 mil. O combate ao crime no Brasil, no que tange ao governo federal, não passaria por uma ampliação e um fortalecimento da Polícia Federal? Olha, Mauro, é claro que se a gente fosse pensar nas soluções ideais, e certamente a ampliação do quadro da Polícia Federal faria parte dessas soluções ideais, e acho que nós devemos sempre ter essa perspectiva, em um percurso que tem que ser colocado em perspectiva, porque isso, se você for colocar a necessidade de duplicar hoje, por exemplo, o quadro da Polícia Federal, nós vamos ter aí uma repercussão econômica
Primeiro, a demora de um concurso público, que leva pelo menos 2 anos para você fazer um concurso, mesmo que não seja para dobrar esse efetivo, mas certamente o custo disso, quando se coloca um agente público no serviço público de maneira efetiva, ele vai ter 30 anos de serviço e mais os custos previdenciários de pensionistas e tal. Então, o custo de uma solução ideal como essa é incompatível com a fragilidade da situação fiscal do Brasil, que não comporta uma solução nesse nível no curto prazo. Então, nós temos que trabalhar de maneira estrutural e pensar soluções que tenham aplicabilidade imediata. Nós não podemos só pensar soluções ideais sem responder uma inquietação da sociedade que vê o avanço dessa criminalidade nas nossas fronteiras e nas cidades, nas regiões metropolitanas, sem que o Estado tenha uma solução de curto prazo, contingente e circunstancial. Por isso, esse programa, além de trabalhar com o aumento da eficiência dos órgãos policiais, e é claro que esse aumento da eficiência passa por aumento e estruturação, não só da Polícia Federal. A Polícia Federal, ainda que tivesse um contingente dobrado, ela não seria suficiente para esse enfrentamento, porque esse país, nós temos problemas nas fronteiras, nos portos e aeroportos, nas divisas, mas é preciso ter uma ação articulada. Nós temos operações, por exemplo, em sintonia, em parceria com os estados, como a Operação Horus, que ocorre nas zonas de fronteiras, e cada uma dessas instituições tem um papel. A Polícia Federal tem o seu papel, e esse papel só pode ser dentro daquilo que a lei brasileira atribui a cada uma delas. Tem um papel das Forças Armadas, que na zona de fronteira, independente de GLO, já tem atuação constitucionalmente prevista, e tem um papel das polícias dos estados, que é quem tem também efetivos maiores, e na minha percepção e também no sentimento que há no Ministério da Justiça e Segurança, é de que é a ação articulada dessas diversas instituições que poderá ter força no curto, no médio e no longo prazo, pensando sempre nessas medidas estruturais para fazer o adequado enfrentamento dessa criminalidade que ao longo do tempo se sofisticou, se modernizou, inclusive tecnologicamente, e por isso o desafio é exatamente fazer isso tanto no curto prazo como nas medidas estruturantes, onde certamente caberia um aumento do efetivo da Polícia Federal. E quais são as medidas, secretário, que o governo federal está tomando para se sofisticar também no combate à criminalidade? Eu cito, por exemplo, o senhor falou mesmo desse diálogo que está havendo com todos os estados, com as polícias, para haver uma maior integração. Como é que, por exemplo, o governo está se sofisticando no trânsito de dados, para que as informações possam transitar com mais eficiência e mais rapidez entre todos os entes que cuidam de segurança pública no país? Nesse programa que eu falei, Mauro, o Enfoque, Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, nós temos 4 eixos. Um dos eixos é esse de aumento da eficiência da atuação dos órgãos policiais, e ele passa por diversos desafios. Um deles, eu já falei, a integração. Outro essa integração tem que se dar mediante bases de dados que já existem, são informações preciosas, mas que não são compartilhadas. Às vezes, dentro do mesmo estado, a Polícia Militar tem uma informação que não compartilha com a Polícia Civil, e quando há entre níveis federativos distintos, aí é que essa desintegração informacional é grave. Então, nós estamos fazendo investimentos, o programa prevê isso, na modernização tecnológica, na produção de centros nacionais que trabalharão tanto com a questão operacional como na questão da inteligência, que é fundamental. É claro que isso reclama investimentos robustos na área tecnológica, e por isso é algo que está dentro de um dos eixos desse programa, e que ao longo dos anos não são investimentos que ocorrerão apenas nesse momento, mas ao longo dos anos, inclusive aumentando a eficiência e a execução do gasto do Fundo Nacional de Segurança Pública, que não é um orçamento ideal,
mas ele tem hoje, a partir da criação do SUSP e das receitas de loterias que passaram a alimentar esse fundo a partir de 2018, se a gente gastar com rapidez esse fundo e naquilo que é necessário, como no fortalecimento da atividade da Polícia Judiciária, portanto, Polícias Civis dos Estados, nas perícias forenses e também na Polícia Federal, nós teremos certamente resultados positivos nesse campo. 7h19, nós estamos ao vivo com Tadeu Alencar aqui no jornalismo da Nova Brasil FM, ele que é secretário nacional de Segurança Pública. Secretário, estamos caminhando para o fim da nossa conversa, mas em tempo ainda de lhe perguntar o seguinte: recentemente o secretário executivo Ricardo Capelli esteve aqui conosco e falou da intenção do governo em ver logo as câmeras em uniformes de policiais em todo o Brasil. Pergunto ao senhor se há ainda alguma resistência nos estados quanto à implementação dessa medida e se nós temos um prazo atualizado para que isso ocorra. Eu penso que o uso das câmeras é um avanço importante que tem dupla finalidade. De um lado, defender a boa atuação policial. Há muita gente que tem preconceito com as polícias e nós achamos que não se pode fazer segurança pública sem um diálogo forte com as polícias do Brasil. Nós confiamos nas polícias do Brasil e, ao mesmo tempo, nós temos também que ter mecanismos de controle da ação de quem detém a hegemonia do uso da força no Brasil. O Estado expressa essa prerrogativa de uso da força através de suas polícias. Portanto, é uma atividade que, detendo esse poder, ele tem que ser controlado. As câmaras atuam exatamente nessa perspectiva dupla, de defender a boa ação policial quando questionada e também de exercer um controle. Nós temos, por exemplo, na Polícia de São Paulo, esse mecanismo foi responsável por uma redução drástica da letalidade policial. Nós estamos fazendo um diálogo muito forte com os estados, publicamos recentemente uma diretriz técnica de como deve ser a tecnologia, porque não é uma aquisição de uma câmara, você contrata um serviço e, portanto, tem que ser um serviço de qualidade que cumpra efetivamente esse papel com acionamento remoto para permitir que o uso da câmara não seja apenas ali um símbolo de que nós estamos tentando modernizar a atuação das nossas polícias. Para isso, a gente precisa ter as polícias sob tutela do governo federal usando a Câmara para ser exemplar. Então, a Força Nacional, nós estamos num processo de elaboração do termo de referência para contratar o uso das câmaras para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal no que couber. Tem atividades que não se compatibilizam com o uso de câmaras. Sim. E também com a Força Nacional, que, não sendo um corpo permanente, ele tem que trazer, inclusive, policiais dos estados né? Para que passem a usar. Nós, no início do ano, nós temos a expectativa de que as forças federais passarão a usar. Início de 2024. Perfeitamente. E como a gente não pode obrigar a que os estados utilizem, nós temos feito um diálogo. Acho que ainda há um certo temor com relação ao uso dessa Câmara, mas uma coisa muito menor do que foi no início do ano. Acho que esse diálogo que estamos fazendo está servindo, inclusive, de convencimento da importância desse mecanismo de fortalecimento, inclusive, da boa ação policial. Bem rapidinho, secretário, a gente precisa finalizar. Com a ida de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, muda alguma coisa na segurança pública, na secretaria do senhor? E se o senhor defende que, de fato, o nome do substituto ou da substituta de Flávio Dino deva ser anunciado quanto antes? Eu acho que, como uma decisão da alçada do presidente da República, nós devemos esperar que Sua Excelência defina qual será o caminho do Ministério da Justiça na ausência do ministro Flávio Dino. Nós esperamos que na sabatina do dia 13 ele seja aprovado na comissão e no plenário do Senado e que ganha a Justiça, a magistratura brasileira, um quadro político de elevado quilate. A substituição, no tempo, fará o presidente no tempo que achar adequado e conveniente. O importante é que essa diretriz permaneça. E não é uma questão de nomes. Eu acho que a diretriz foi dada lá atrás pelo presidente, foi seguida à risca pelo ministro Flávio Dino e sua equipe, e nós continuaremos perseverando nos objetivos de ter uma política nacional de segurança pública. Estamos muito animados com os resultados que vamos colher esse ano. Tadeu Alencar, secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Secretário, muito obrigado pela gentileza de ter vindo aos estúdios da Nova Brasil aqui em Brasília. Foi uma alegria vir aqui participar do programa da Nova Brasil, Diego, reencontrá-lo, e quero cumprimentar aqui o Mauro e a Ana, que estão em São Paulo, e todos os ouvintes da grande audiência da Nova Brasil.
Secretário, muito obrigado. Obrigado. Nós também agradecemos. Diego, obrigado por hoje. Boa quinta para você. Bom feriado em Brasília para ambos. Obrigado. Até abraço. amanhã, Mauro. 7h24.